Você já sabe que os fundos imobiliários são uma ótima alternativa de investimentos, mas aí você já se decidiu que você quer sim investir em fundos imobiliários. Mas qual? Qual é o fundo imobiliário que você deve investir? Eu tenho visto por aí vários vídeos aqui na internet falando vários termos em inglês muito complicados, mas o que acontece? Se você não tiver um caminho para seguir, não adianta, você vai continuar sem saber o que fazer. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente isso. Qual é o caminho para a tomada da sua decisão? O que você deve fazer para decidir qual é o fundo imobiliário que você vai colocar seu dinheiro? E esse conteúdo que eu preparei aqui é extremamente didático, ok? Porque o meu trabalho aqui à frente do Lucra FC é deixar as informações cada vez mais claras e mais simples de serem entendidas, tá? Então esse vídeo aqui é um mapa, é um guia de como você deve escolher, tomar a sua decisão quando investir em fundos imobiliários, tá? Independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, independente do cenário econômico, vai ser simples, é um guia para você entender, ok? Então, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, é extremamente importante, a gente vai conseguir espalhar mais essas informações sobre investimentos interessantes, tá? Então, compartilhe com seus amigos, não deixe de fazer isso, ok? Também se inscreva aqui no canal, porque isso me ajuda muito a continuar com o meu trabalho. E aqui nesse vídeo de hoje, inclusive, para ajudar nessa didática, eu vou citar alguns fundos imobiliários, alguns nomes na prática para ficar mais fácil de entender ainda, ok? E é isso aqui que eu vou fazer agora, te entregar essa linha de decisão, esse caminho para você decidir, tá? Primeiro ponto, a primeira pergunta que eu te faço: por que você quer investir em fundos imobiliários? É óbvio que a resposta é porque você quer ganhar dinheiro, você quer que seu dinheiro se valorize, certo? Mas aí eu divido em duas categorias. Você quer ganhar aquele dinheiro mensalmente ou você pode esperar para ter uma rentabilidade lá na frente daqui a alguns anos, tá? É diferente. Se você quiser esse rendimento mensal, é um fundo imobiliário que tem algumas características. Se você pode esperar, você não tem essa necessidade desse dinheiro mensalmente caindo, você pode procurar um outro tipo de fundo imobiliário, com outras características. Então, aqui dentro do mundo dos fundos imobiliários, se a gente tivesse que dividir em duas grandes categorias, a gente dividiria entre os fundos de desenvolvimento, com essa visão mais de longo prazo e valorização da cota, e os fundos de renda, que são esses que pagam os dividendos mensais. E eu vou falar primeiro dos fundos de desenvolvimento. O que é isso? Basicamente, a gestão desse fundo, ele capta esse dinheiro, né, esse recurso através dos investidores, para quê? Para construir, né, para construir imóveis, ele compra terrenos, constrói imóveis, e aí você vai ter esse retorno do seu investimento quando esse fundo construir esse imóvel e o alugar para alguém, ou quando ele vender esse imóvel para alguém, tá? Então, é uma característica desse fundo, ele capta recurso para construir, para desenvolver o mercado imobiliário. Mas eu vou mostrar agora aqui na tela do meu computador para você entender um pouquinho melhor com um exemplo na prática. Então vamos lá, o primeiro fundo que eu trago como exemplo aqui para vocês é o RBDS11, que é de desenvolvimento. Aqui no próprio nome já está escrito desenvolvimento residencial. E o que é importante que eu trouxe aqui para vocês? Você pode ver que no histórico dele, ele teve uma grande alta, agora está numa grande baixa, tá? Mas eu quero trazer aqui essas informações básicas para você, tá? Olha, aqui você já pode ver claramente que é um desenvolvimento para venda, ou seja, a ideia desse fundo é captar recurso, construir e vender. E aí, o lucro dos investidores está nessa venda. E aí, o que eu quero te mostrar é que o dividendo mensal, ele varia muito, muito, muito mesmo, tá? Em alguns momentos foi bem baixinho, 40 centavos, outros momentos chegou a 12 reais, 12,79 no mês, já chegou a ser muito mais. Por que tem essa variação toda? Simplesmente porque é o momento em que provavelmente esse fundo conseguiu vender algum imóvel, né? Então, os altos momentos aqui, esses picos, são no momento das vendas. E enquanto você está construindo e não tem essa venda, o dividendo ele é bem baixo, porque são outros tipos de negociação. E você pode ver que nesse momento o patrimônio do fundo está diminuindo muito. Então pode ser que ele já tenha conseguido desenvolver vários imóveis e agora esteja mais na fase de vender. É preciso analisar essa questão também. Inclusive porque tem alguns fundos que eles simplesmente têm prazo para acabar. E aí não é ideal você entrar num fundo de desenvolvimento onde ele já está no momento de desinvestimento, porque aí a chance de você ganhar dinheiro não é muito alta. E esse é o caso de um outro fundo de investimento imobiliário de desenvolvimento, que é o KNRE11.
tá? Ele está no momento de desinvestimento, e isso fica claro aqui quando a gente olha o relatório gerencial. Isso é muito importante, gente, sempre olhar o relatório gerencial. Aqui está escrito claramente, ó, o fundo se encontra em fase de desinvestimento e as distribuições realizadas são compostas por rendimento e devolução de capital. Então, o que acontece? Provavelmente esse fundo aqui nos próximos meses já está no momento que ele vai encerrar, nos próximos meses ou nos próximos anos, precisaria dar uma olhada com mais calma, mas ele está no processo de encerrar, então aí não é interessante para o investidor. Então, resumindo aqui, esses fundos imobiliários de desenvolvimento, eles são extremamente voláteis, tá? Tanto na variação do valor da cota, quanto nos dividendos mensais que ele paga, tá? Então varia muito. E segundo ponto importante, depende muito da gestão desse fundo, tá? Eles têm que ser muito competentes, porque comprar o terreno, construir, vender, vai precisar de uma gestão ativa ali bem eficiente, ok? Agora, o outro tipo de fundo imobiliário é aquele com característica para renda. O que é? É a distribuição mensal dos dividendos, do lucro desse fundo, tá? Que a maioria dos fundos no Brasil e também a maioria dos investidores brasileiros tem esse foco, tá? Inclusive eu costumo dizer que é mais ou menos por aí mesmo. Quem tem essa visão de ter esse dividendo mensal, quem investe em fundo imobiliário costuma ter essa característica. E aqui dentro desse mundo dos fundos imobiliários para renda, a gente também vai ter 3 categorias diferentes, tá? A primeira que eu vou falar, eu acho que é a mais rápido para a gente entender, são os fundos de investimento imobiliário de papel. Mas o que são então esses investimentos em papéis, tá? Isso quer dizer que não são investimentos em imóveis físicos, ok? Esse fundo, né, que é gerido, administrado, ele escolhe não imóveis físicos, de tijolos, ele escolhe papéis, títulos atrelados ao mercado imobiliário, tá? Você já deve ter ouvido aqui falar na internet de LCIs, por exemplo, ou CRIs, que são ativos de renda fixa, mas que são do mercado imobiliário. Então, os fundos, eles podem investir em qualquer coisa do setor imobiliário. Então, esses fundos de papel têm essa característica. E agora eu vou mostrar um exemplo aqui na tela do meu computador. Então, um fundo imobiliário muito negociado que tem essa característica de investir em papéis é o KNCR11, tá? Então, ele investe muito nisso e a gente vai mostrar aqui para vocês hoje. A valorização da cota, você pode ver que é um pouco estável, né? Nos últimos tempos não tem variado muito. Ele vai variar muito mais com a questão da taxa de juros do país, né, e menos com a característica do setor imobiliário físico, tá? Então você pode ver aqui, ele é de característica de títulos e valores mobiliários, tá? Agora vamos ver os dividendos. Você pode ver que ele nos últimos tempos tem ficado estável, né, mas também tem uma variação constante aqui, períodos de alta e períodos de baixa. Isso depende muito do cenário econômico do país. Agora eu quero mostrar para vocês exatamente aonde esse fundo investe. A gente vai ver através do relatório gerencial. Olha só então, pessoal. A gente vai ver aqui claramente que ele investe a maior parte em CRIs e LCIs, que são esses títulos de renda fixa que são emitidos ou por instituições financeiras ou securitizadoras, tá? Então tem uma característica muito grande de renda fixa aqui. E a gente continua vendo aqui no relatório que ele é muito diversificado. Você vê que ele tem vários CRIs na sua carteira, a maior parte, tá? Então aqui dentro do relatório gerencial você pode ver isso com mais detalhes. Então, resumindo, os fundos de papéis, eles têm uma característica parecida com a renda fixa e depende muito da variação do cenário econômico brasileiro, taxa de juros, por exemplo, tá? Agora, o segundo título, que também é super simples de entender, são os fundos de fundos. E o que é isso, né? Basicamente, o gestor desse fundo, ele escolhe outros fundos imobiliários para fazer parte dessa carteira. Então, ao invés de ele escolher diretamente imóveis, ele vai lá, escolhe um pouquinho de um fundo, um pouquinho de outro, aí ele junta tudo isso e distribui para você, né? Te dá a oportunidade de comprar isso através da Bolsa de Valores, através desse fundo de fundos. E eu vou mostrar agora aqui também, na tela do meu computador, mais um exemplo na prática. Um fundo muito conhecido que tem essa característica de fundo de fundos é o BCFF11. Então você pode ver que ele é diferente dos outros, tem outras características e por isso que você tem que ficar de olho em tudo isso. Vamos ver aqui um pouquinho mais então. Ele tem essa característica de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de fundos, mas eu quero também mostrar para vocês através do relatório gerencial. Mas olha aqui antes dos dividendos, olha que estável, né? Não varia tanto assim, né? Ele tem uma característica, ele segue uma linha e não está variando tanto nos últimos tempos.
mas eu quero mostrar o relatório gerencial aqui para vocês. Ele é gerido aqui pelo BTG Pactual, né? Mas vamos ver aqui a distribuição da carteira dele. Isso daqui é bem legal. Então olha só, pessoal, o que acontece? Ele mostra aqui os 20 fundos que fazem parte da carteira, pelo menos os top 20, né? Então, todos esses fundos aqui, um pedacinho de cada fundo desse aqui faz parte do BCFF11, tá? Então você pode ver aqui no gráfico que ele tem fundos do setor comercial, tem fundos de CRI, tem uma parte que investe em shopping, educacional, logística, hospitalar, né? Então ele investe em vários locais, inclusive ele tem papéis, ele tem liquidez, né? Então uma parte do ativo desse fundo, de repente, não está investido em nenhum fundo imobiliário, está esperando ali alguma oportunidade. Então é muito fácil de entender que um fundo de fundos ele é extremamente diversificado, né? Porque tem vários fundos ali, tem vários imóveis que fazem parte dessa carteira. Então, de repente, para quem tem pouco dinheiro, pode ser interessante isso por causa da diversificação, porque você compra apenas uma cota desse fundo e aí você tem vários imóveis, vários fundos aí espalhados pelo Brasil inteiro na sua carteira. E o terceiro tipo de fundos voltados para renda são os famosos fundos de tijolos, tá? O que é isso? É a essência de um fundo imobiliário. É aquele fundo que compra imóveis e aí vai ganhar, vai dar dinheiro para o investidor com os aluguéis que esses inquilinos vão pagar e também com a valorização desses imóveis e, consecutivamente, a valorização da cota. Eu vou até deixar aqui em cima um outro vídeo que eu falo mais sobre isso, porque aí você vai entender um pouquinho melhor. Mas dentro dos fundos de tijolos também tem vários setores diferentes, porque tem alguns fundos que só investem em shopping center, tem outros fundos que só investem em agências bancárias, outros fundos em galpões de logística, outros fundos também vão escolher ali salas, escritórios corporativos. E essa que é a beleza dos fundos imobiliários, né, dos FIIs, porque você pode ser dono de todos esses imóveis de características extremamente diferentes com pouco dinheiro. A partir de R$100 mais ou menos ali você consegue ser cotista, ser um pouquinho dono de cada um desses imóveis de setores completamente diferentes. Ok, mas se eu quero investir então num fundo de tijolo, o que eu devo fazer? Aqui eu separei para você 4 passos, 4 fatores básicos que você tem que analisar para escolher um fundo desse. Primeiro, os imóveis que compõem esse fundo, eles estão alugados? O que eu quero dizer? Você só ganha essa renda mensal, esses dividendos mensais, se esse imóvel estiver alugado, ou seja, tem um inquilino, alguém pagando esse aluguel para o fundo, que aí o fundo vai distribuir para os cotistas. Então você tem que saber se esses imóveis desse fundo estão sendo alugados. E como que a gente vê isso? Com um índice, né, um comparativo que se chama taxa de vacância. O que é isso? Quando a vacância estiver baixa, quer dizer que muita gente está alugando. Muita gente está alugando, na verdade, eu quero dizer todos os imóveis daquele fundo estão sendo alugados. Então, vacância alta quer dizer que tem muito imóvel vazio desse fundo, então isso é ruim. Então você tem que procurar imóveis, quer dizer, fundos que tenham vacância baixa. Segundo ponto importante, esse fundo imobiliário, ele é líquido, ele tem liquidez, ele é muito negociado lá na Bolsa de Valores. Por que isso é importante? Porque você pode ser dono desse fundo imobiliário, né, ser um cotista desse fundo, e você pode vender as suas cotas todos os dias, o dia que você quiser, lá na Bolsa de Valores, né, na B3. Só que o que acontece? Se esse fundo tiver pouca liquidez, ou seja, poucas pessoas comprando e vendendo esse fundo todo dia, pode ser difícil você vender na hora que você quiser. Então é interessante você olhar o ranking de liquidez. Eu vou até mostrar aqui no meu computador agora. Olha, aqui dentro do site do Funds Explorer, você pode ver o tamanho do volume de negociação dos últimos dias. Então, por exemplo, o XPML11, que é um fundo que investe em shopping centers, ele teve 36 mil negociações ao longo desses 21 dias. Terceiro ponto importante, os aluguéis desses imóveis estão altos, estão num preço justo para você, investidor, para você, cotista. Então isso também é importante, porque o seu dinheiro vai vir desse aluguel mensal, tá? Você pode ter a valorização da cota, então no dia que você vender esse fundo, né, no dia que você vender essa cota, você pode vender com lucro, mas todo mês cai na sua conta esse dividendo mensal. Isso daí você consegue identificar com um nome que se chama Dividend Yield. Vou mostrar aqui na tela também. Um fundo que é conhecido como um bom pagador aqui de renda é o KNRI11, tá? Então, vamos lá, ó, ele pagou 74 centavos no último mês, que é 0,49% nesse mês. Mas eu quero mostrar aqui a aba de dividendos. Olha como ele é extremamente constante, tá?
Então é um fundo que ele tem essa característica. De repente esse fundo aqui, a gestão dele deve ter contratos longos com esses inquilinos que garantem, né, essa estabilidade na distribuição dos dividendos. E o quarto ponto importantíssimo quando você for decidir é você escolher confiar no gestor. Então você só vai escolher um gestor que você confie, ok? E aí eu dou 2 conselhos para vocês. Primeiro, olhe sempre os relatórios gerenciais para você ver se as informações estão claras, se você pode confiar mesmo nesse gestor. E segundo, siga as recomendações de analistas profissionais, ok? Porque eles têm esse trabalho, eles se debruçam sobre todos esses relatórios, eles ligam para esses gestores, eles têm esse contato mais próximo para saber se é confiável aquela gestão ou não. Eu já trouxe aqui no canal várias vezes alguns analistas profissionais, tá? Inclusive eu vou deixar aqui em cima um bate-papo que eu tive com o Felipe Bevilacqua, que ele é um analista do mercado financeiro, tá? E eu acho importante falar isso porque só analistas certificados pela Anbima é que podem fazer recomendações, ok? Por isso que eu também trago esses profissionais aqui. Nos relatórios você pode analisar, a decisão é sempre do investidor, tá? Mas é bom escutar esses analistas. Inclusive, é bom eu deixar isso claro também, porque eu, particularmente, com os meus amigos, com os alunos do meu curso, do meu treinamento online, eu falo onde eu invisto particularmente, tá? Então eu abro o jogo para eles, mas nunca como uma recomendação. Eu faço isso como uma forma didática, porque eu sou educador financeiro, então eu ensino, ok? Eu não sou um analista do mercado financeiro, então eu não recomendo. Mais uma vez eu peço que você compartilhe isso com os seus amigos, vamos disseminar essas informações sobre os fundos imobiliários, que pode ser um investimento bem interessante, ok? Se inscreva aqui no canal também. Meu nome é Ricardo Natali e até o próximo vídeo.